Olá, querido nerd! Voltei aqui para continuar a nossa série Pequenas Caixas, Grandes Jogos. E antes de apresentar a guloseima do dia, eu vou pedir para vocês darem um joinha, curtir o nosso canal, clicar aqui no sininho para ativar as notificações e espalhar a palavra por aí, dizendo que tem um novo canal nerd muito legal no YouTube. E também para vocês irem na loja parceira, que é a Bodogami, para poder procurar esse jogo do qual eu vou falar hoje e muitas outras opções de jogos bem bacanas para divertir aí seus amigos e sua família. Bem, a guloseima do dia de hoje é o joguinho Boi Bebum. Foca, bebidas do Boi Bebum. Ele é um jogo de cartas de autoria do Hans van Tol, alemão para variar pelo visto, e é editado aqui no Brasil pela editora Conclave. Vai de 3 a 5 jogadores e uma partida dura cerca de 45 minutos. Ele é indicado para pessoas de 14 anos ou mais, mas há uma advertência na caixa dizendo que, como o tema do jogo é relacionado à bebida alcoólica, ele diz assim: atenção, aproveite o jogo, mas beber cerveja é proibido para menores de 18 anos. As mecânicas do jogo são colecionar componentes, leilão, seleção de cartas. É um jogo classificado como um jogo familiar e tem um tema totalmente nonsense, vocês vão entender, porque ele funciona da seguinte forma. Os jogadores são donos de pubs que fabricam e servem cervejas para bois. E cada boi bebe um tipo específico de cerveja. Então, por exemplo, o Zeca Pilsen, que é esse boizinho simpático aqui, ele só bebe cerveja Pilsen, que é a cerveja mais abundante no jogo e a mais barata. O Canabrava Red, que é esse outro boizinho aqui, simpático também, ele só bebe cerveja Lager. Acho que é assim que fala, porque eu não entendo de cerveja. O Coalhada Ale, acho que é Ale, né? O outro boizinho simpático, Coalhada Ale, só bebe cerveja Ale. E, por fim, o Moça Black só bebe cerveja Stout. Acho que é assim que diz. A dinâmica do jogo consiste em servir cervejas para esses bois, mas dentro do limite que eles podem beber, que ninguém quer deixar os bois em coma alcoólico, não é mesmo? O objetivo do jogo, então, é ter mais pontos de vitória no final. Então o jogo começa elegendo um mestre cervejeiro, que é o jogador inicial, e o primeiro passo é revelar os bois. É feita uma pilha de bois e esses bois querem ser atendidos nos pubs dos jogadores, né? Então são revelados os bois, ficam aqueles bois lá para serem atendidos e com a quantidade de cervejas que eles conseguem beber. Então nesse caso aqui do Coalhada Ale, se ele beber 4 cervejas, acumula um ponto, tá? Aqui tem uma tabelinha. E assim por diante, até 12 cervejas que dão 4 pontos. Depois é feita a fase de armazenagem das cervejas. Essa fase é feita no drift de cartas. Ao comprar as cervejas no armazém, os jogadores vão estocando a cerveja na sua própria adega. Cada jogador recebe 6 cartas, e aí ele escolhe 2 cartas, coloca elas fechadas na sua adega e passa para o próximo jogador. Aí os jogadores escolhem 2 cartas e colocam fechadas na sua adega e passam para o próximo jogador. E as 2 cartas que sobram para cada jogador, elas são descartadas depois. Na terceira fase, os jogadores preparam a cerveja, que, começando pelo mestre cervejeiro, ele vai oferecer a cerveja para o boi e escolher um boi, né? Então aquele jogador que tiver preparado mais cervejas de um mesmo tipo, ele tem a preferência
para escolher o boi que ele vai servir. E depois serve a cerveja, que pode servir no máximo uma carta de cerveja por boi. Esse jogo ele tem uma questão interessante, porque a quantidade de bois disponíveis em cada rodada é sempre menor do que a quantidade de jogadores. Então, eventualmente, aliás, sempre vai ter um jogador que não vai comprar um boi, né? E nessa distribuição das cervejas, na fase de fabricação das cervejas, existe um limite que pode ficar oculto na adega, que são de 5 cartas. A partir da 6ª carta, a pessoa é obrigada a deixar a carta aberta. E tudo aquilo que não é servido durante a fase de servir os bois é jogado fora. Então há um desperdício aí de cerveja. E uma outra questão também é que durante o turno que acontece no sentido horário, o jogador ele não pode produzir mais cerveja do que o jogador anterior. Então tem a regra do jogo, ele tem uma série de pequenos detalhes que, se não forem observados, as pessoas acabam jogando errado. Depois que encerra o turno, então o mestre cervejeiro muda para aquele jogador que produziu mais cerveja e uma nova rodada começa. O jogo ele é jogado em 7 turnos, sendo que tem, além do 7º turno, mais um que é a saideira, que tem umas regras especiais em que aquelas cervejas que foram produzidas podem ser servidas para os bois. É um jogo que, infelizmente, aqui em casa ele não vê muita mesa, mas eu acho ele um joguinho divertido, principalmente pelo tema, que é engraçado, né? Servir cerveja para bois. E ele tem uma arte bem legal também, é bem legal o estilo do jogo, é divertido. E é um jogo também que tem um custo baixo, eu não sei se ele, não tenho certeza se ele está em produção, se ele está esgotado. Mas assim, para quem está começando a sua coleção, vale a pena, ele é um ótimo filler aí para você jogar entre um jogo mais pesado, entre jogos mais pesados, ou para iniciar no mundo dos jogos de mesa, né, que inclui aí os jogos de tabuleiro e os jogos de cartas. Bom, como eu falei aqui das mecânicas, para quem não sabe o que é o Set Collection, lembra do buraco, do pif-paf? É aquilo lá, é você ir acumulando, fazendo, no caso do pif-paf ou do buraco, você faz uma sequência de cartas ou junta cartas iguais. E aqui você vai colocando cartas nos bois, as cartas de cervejas nos bois, que significa que você está servindo aqueles bois. Tem também uma regrinha que é o boi no boi, que os bois eles compartilham a cerveja e acumulam os pontos daquele boi que ficou por cima. Então a pontuação ela é contada em dobro. Então assim, vale a pena, é um joguinho dinâmico, divertido, é engraçado. E eu espero vê-lo mais vezes na nossa mesa aqui em casa e com o nosso grupo de amigos. Então é isso, um abraço para todos. O que eu falo no final? Eu já falei pra curtirem, pra darem like no início. Até a próxima. Beijo, tchau. Então, até a próxima. Falou, valeus, falou para todos. Tchau.